irmãos, a paz. Mas eu vou confessar que eu estava lidando com essa palavra. Desde que eu cheguei em São Paulo, ou desde que eu cheguei de São Paulo, melhor dizendo, eu tinha, e eu procurava uma palavra, procurava outra. E essa fervia no meu coração, eu falei com ela, falei com a Neuza, foi engraçado. Estou procurando algumas aqui e tal, que eu já estudei e tal, mas tem uma que está no meu coração. Falei, ô Senhor, que o Senhor foi testificando desde quinta-feira e hoje pela manhã. Nós vamos falar sobre preparando um novo tempo, amém, queridos? E o Senhor, ele teve um tempo com Israel. Mas para que esse tempo em Israel acontecesse, foi necessário destronar Jezabel. E para ser destronada Jezabel, teve 3 etapas. E essas etapas, elas não foram no mesmo dia, elas não foram no mesmo ano, foram em tempos diferentes. Primeiro foi necessário derrubar Baal. Depois foi necessário que Acabe fosse retirado do trono. E por último, fosse retirado Jezabel. E hoje eu creio que é tempo de novidade no meio dessa igreja. Eu creio que foi passado etapas. Eu creio que etapas se passaram, anos se passaram. E eu creio que hoje é tempo de Jezabel ser destronada em nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos uma visão diferenciada de como ela trabalha. Porque nós achamos que ela trabalha somente no casal, somente em liderança. Não, a influência de Jezabel é nas nossas vidas, é na minha vida. E eu tenho que começar a identificar o que ela está fazendo, como ela faz. E hoje é tempo de destronar a sua influência em nossas vidas. Amém, queridos? E quando eu falo nossas vidas, eu estou falando vida, família e igreja. Amém? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 9. Nós vamos ler um pouquinho, parar, falar algumas coisas. Amém? Começando no versículo 1, 2 Reis 9, 1. Depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirige-se a ele e chame-o para uma conversa reservada em uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e foge, sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? E ele respondeu: a ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa. E o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: assim fala o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família do teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor das mãos de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo ou livre. Portanto, tratarei a família de Acabe como tratei a Jeroboão, filho de Nebate, e de Gaasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Ditas estas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Então Jeú retornou para junto dos demais oficiais do seu senhor, e um deles lhe indagou: está tudo bem? O que este tresloucado queria de ti?
E ele lhe respondeu: bem conheceis o homem e o que ele falou. Contudo insistiram: não é verdade. Explica-nos tudo o que ele declarou para ti. Então Jeú contou: ele me disse exatamente isso. Assim diz o Senhor: eu ungi rei sobre Israel. Naquele mesmo instante, todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram o chofar e exclamaram: eis que Jeú é o rei. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu quero te glorificar porque o Senhor é Deus que fala. Pai amado, não serei eu falando, mas o teu Espírito através da minha vida. E Senhor Jesus Cristo, como foi dito, Pai amado, cadeias sendo quebradas, famílias, pessoas sendo libertas, ministérios aqui, Pai. E eu quero declarar o teu agir, o teu poder, a tua glória e a tua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Amados, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês: quando Deus quer trazer um novo tempo, Ele quer usar alguém. Ele vai usar alguém. Ele já escolheu esse alguém quem Ele vai usar. Ele tem um plano. Nesta situação, Ele escolheu um homem chamado Jeú. E na tua família, quem que Ele escolheu? Será que não foi você que Ele escolheu? Por que era necessário destruir Jezabel? Por que é necessário destroná-la do nosso meio? Porque o que Jezabel fazia? Ela trazia adoração a ídolos e também matava o quê? Profetas. Quantos de nós aqui são profetas? A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso foi dito para quem? Para todos. Então eu quero olhar: todos aqui são profetas. Amém, queridos? O profeta não é aquele que recebeu um título. O profeta não é aquele a quem assim o Senhor traz uma revelação e a pessoa vem: olha, Deus me mostra. Não, o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Amém, querido? Então você é profeta de Deus. Amém? Fala assim comigo: eu sou profeta de Deus. Agora fale com convicção: eu sou profeta de Deus. Amém, queridos? Amados, Jeú era simplesmente mais um comandante. Mas Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tem um plano para a tua vida. Quando Elias, presta atenção, fugiu de Jezabel, onde foi destruído o altar de Acabe, Deus chama Elias e fala assim: sai, porque você tem algumas coisas para fazer. Você tem que ungir algumas pessoas. Você vai ter que ungir Eliseu. Falou também que seria ungir outro. E falou: e você vai ungir Jeú como rei de Israel. Eliseu ainda não era profeta. Então foi um tempo, já era plano de Deus estar levantando Jeú. Jeú nem sabia que ia ser levantado, mas Deus já sabia o que ia fazer. Amém, querido? Você pode não saber o plano de Deus completo para a sua vida, mas Deus sabe o plano que Ele tem para a tua vida. Amém, queridos? E Ele vai estar fazendo. E o tremendo é que nós lemos que quando Eliseu manda um jovem profeta, não fala nem o nome desse homem, chama lá: vem cá, você vai até Jeú e unge. Amados, quantas vezes nós ficamos querendo: Senhor, eu preciso receber, Pai amado, a tua unção. Pai, eu quero receber o teu óleo. Pai, é certíssimo pedirmos. Mas sabe quando isso acontece nas nossas vidas? Quando nós temos intimidade com Deus. Repara que esse jovem profeta, ele chama Jeú e fala assim: venha em particular, não é na frente dos outros. Quando nós vamos receber uma unção de Deus, é em particular. Como assim? É a minha intimidade com Deus, é eu buscando a Deus, é o Senhor derramando sobre a minha vida o seu óleo primeiro. Ele vai derramando, ele vai enchendo, para depois essa unção que foi derramada sobre a minha vida, ela seja o quê? Manifesta. Aleluia! Amados, o Senhor nos chama para nós manifestarmos a unção que Ele derramou sobre nós
venha parte. Você quer unção? Tenha as suas intimidades com Deus. Tenha o teu tempo a sós com Deus. Aleluia. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus, queridos. Falar para Ele, abrir nosso coração. Temos tempo com a palavra de Deus. Cada um tem o seu jeito de estudar a Bíblia. Tem gente que gosta de ficar com vários livros junto. Tem gente que gosta de eu pego um único versículo e medito. E aquilo vai ficando no meu coração. Cada um tem seu jeito. Não existe um jeito específico. O que existe é a minha intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, o Senhor vai derramando sobre nós a unção. Amados, ele não fez assim como Davi? Por que Davi foi escolhido como segundo rei, aquele que iria ficar no lugar de Saul? Porque ele tinha sua intimidade com Deus. Porque ele buscava a Deus. O Senhor olhou para ele, mesmo que ninguém enxergasse, mesmo que ele estava escondido, o Senhor olhava. Não importa aonde você está, não importa que ninguém te enxergue. Se você está buscando a Deus, o Senhor está te enxergando. O Senhor está declarando unção sobre tua vida. O Senhor está derramando o óleo dele sobre tua vida. Por quê? Porque tem intimidade com o Pai. E o tremendo é que ele começa a nos ensinar algumas coisas. Primeira coisa sobre o jovem profeta. O jovem profeta ungiu e fez o quê? Saiu. Foi embora. Não se fala mais desse jovem profeta. Como é que nós somos com aquelas pessoas que são usadas por Deus nas nossas vidas? Devemos de ser gratos, evidentes. Claro que sim. Reconhecer, nossa, que bênção, olha, Deus te usou na minha vida. O problema não é esse. O problema é que nós transformamos toda a nossa esperança, tudo aquilo que nós temos, na pessoa. E esquecemos de olhar para Deus. Ai, mas o profeta falou isso, mas o profeta falou aquilo. Olha, tem que ser o irmão, a irmã tal para orar por mim, porque vai declarando, vai liberando uma palavra. A única palavra que realiza a nossa vida é aquela que foi dita por Deus na boca de Deus. Se não foi dita na boca de Deus, pode vir quem seja, não se realiza. Mas quando o Senhor fala, pode vir uma criança e falar: olha, Deus manda fazer isso, olha, Deus mostrou isso para mim, e vai acontecer, porque assim é Deus. Amado, o Senhor nos ensina que eu não tenho que ter muletas, e nós usamos muletas. Tem pessoas que querem oração só de fulano de tal. Por quê? Não querem oração, queridos, querem profecia. Isso. Nós queremos o que na nossa vida? Nós queremos profecia. É gostoso receber? É gostoso. Mas eu não posso viver a minha vida desse jeito. Crendo em homens. Ah, aquele irmão falou. E falou, não cumpriu. Aquela pessoa não é mais de Deus. Olha como que nós fazemos, queridos. Repara que este jovem que veio trazer uma palavra de Deus, ele não era nada conhecido. Nem o nome dele é falado na Bíblia. Mas ele fez o quê? Ele falou uma palavra que foi dita por Deus. Deus mandou Elias falar. Elias sabia que tinha que ser tempo de Deus. Então com certeza ele falou para Eliseu. E Eliseu falou para esse jovem. Mas a palavra saiu da boca de Deus. Amados, nós temos que entender que a nossa vida tem que estar pautada pelas palavras de Deus. Amados, quantas vezes nós nos frustramos porque foram ditas algumas coisas, algumas não aconteceram porque não era tempo, outras porque não foi Deus que falou, outras porque muitas vezes acontece, nós não percebemos, passa-se um tempo e nós percebemos depois. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu me lembro de um pastor que ele veio orar por mim e falou assim: filha, Deus mostra você pregando, andando de um lado para o outro e falando. Acho que interessante, né? Daí um dia eu estava na igreja, orando, andando para cá e para lá. Já tinha feito isso várias vezes, tal. Quando eu lembrei do que aquela pessoa falou, nossa, aconteceu aquilo que Deus tinha dito na minha vida e eu não tinha nem percebido. Amados, nós temos que começar a aprender a olhar mais para o nosso Deus e olhar menos para as pessoas. Aleluia! Quer encher o local? Fulano de tal, que fala RG está vindo.
Eu também, aí a nossa, você viu que acertou meu RG? Nossa, que fantástico, homem de Deus! Ah, que isso. Se eu for na escola perguntar meus dados, também vão acertar, ninguém é de Deus. No computador, se colocar RG, também vai sair o meu nome. E o computador não foi ungido ali para ter a boca de Deus. Mas nós somos o quê? Nós somos místicos. E muitas vezes o misticismo está em nossas vidas. E muitas vezes o atuar de Jezabel é para matar o quê? Nós como profetas. Como é que ele faz? Mata os nossos sonhos. Deixamos de crer. Deixamos de achar que Deus vai nos ajudar. Começamos o quê? A acreditar em coisas que não é para acreditarmos. Corremos atrás de homens. Não, porque aquele irmão libera uma unção tremenda. Ninguém libera unção. Quem libera unção é Deus. Deus dá ordem para o homem. Faça isso. E a pessoa faz. Mas a unção é liberada do quê? Do céu. Amém, queridos? É liberada do céu. Por quê? Porque quem deu ordem foi o nosso Deus. Mas o que Jeú fez quando ele recebeu essa unção? Ele sai da sala e ele já sai berrando que era rei? Não, ele fica o quê? Quieto. Eita, Deus! Quando o Senhor tem algumas coisas para nós, Ele quer nos ensinar a esperarmos o tempo dEle. Ele ficou quieto. Só que o que Deus fez? Deus atuou de tal maneira que Deus preparou o ambiente. Quando o Senhor quer que a promessa dEle se concretize nas nossas vidas, Ele vai preparando o ambiente, queridos. O nosso problema é que nós não deixamos Deus preparar o ambiente. Nós somos, como foi dito, precipitados. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nossa, recebi uma palavra e já começamos a querer fazer sem esperar o Senhor preparar o ambiente. O Senhor tem tempo para todas as coisas. Mas uma coisa que Ele fez, e isso nós devemos de fazer, Ele se posicionou. Ele creu. Jeú creu. E ficou o quê? Quando ele saiu, com certeza ele saiu diferente. O que aquele homem falou? E olha que dizem, aquele deslocado. Talvez em outras palavras, aquele doido, aquele louco. Quantas vezes as pessoas chamam a gente de louco, de doido, né, Yarinha? Quantas vezes as nossas, assim, imagina, aquele falou isso daí, que lá ele não é profeta coisíssima nenhuma. As pessoas o quê? Olham, em vez de olhar o que Deus tem para as nossas vidas, ou nós também olharmos o que Deus tem para as nossas vidas, nós olhamos as pessoas. Mas quando Jeú sai daquele local, ele sai diferente, porque a unção foi derramada sobre a vida dele. E quando ele saiu, sem ele falar uma palavra, aquela unção, de alguma maneira, começou o quê? A se manifestar, a transbordar. Amados, o Senhor quer que a unção que Ele derramou nas nossas vidas transborde. Transborde. E que as pessoas olhem para nós e reconheçam quem é Deus. Muitas vezes nós queremos falar, não, porque eu sou pastora lá na igreja. Amados, eu sou pastora na igreja. Na rua eu não sou pastora. Como assim? Pastora vai apacentar o quê? Ovelhas. Não adianta eu chegar lá porque ela fala, oh, minha ovelha. Não, mas independente de eu estar, eu sou serva de Deus Altíssimo. Eu fui chamada para o quê? Para proclamar a palavra. Eu fui chamada para viver segundo a palavra. E quando vivemos segundo a palavra, a unção de Deus começa a transbordar. E as pessoas começam a ver algo diferente. E elas começam a desejar o quê? Jesus. Como que uma unção? Nós podemos ver o transbordar de uma unção. Não é quando uma pessoa fala bem. Não é quando uma pessoa canta bem. Mas é quando essa pessoa, ao falar, ao cantar, ao viver, a fazer aquilo que ela é chamada, tem tanto dentro da igreja, mas principalmente fora dela, Jesus Cristo é revelado. Aleluia! Isso é unção. Aleluia! Quando a unção é usada para mostrar que eu sou alguma coisa, isso não é unção. Isso chama-se soberba, egoísmo, engano. Unção não. Unção não é eu ser carismática, nossa, consigo atrair todo mundo para mim. Isso não é unção. Unção é revelar Jesus. Unção é as pessoas olharem e falar, nossa, é diferente. Isso é unção. E é para isso que o Senhor nos chamou. E é isso que Jezabel quer fazer com as nossas vidas.
estratégias para quê? Para nos derrubar. E este homem, o que ele fez? Ele se posicionou. E o tremendo foi que quando Deus preparou o ambiente, os homens que estavam ao lado dele, também comandantes, quando ele falou, este jovem disse, que Deus disse, que eu sou rei em Israel, estes homens não tiveram dúvidas, porque o Senhor preparou o ambiente, e eles tiram as suas capas, e como num tapete, eles começam a declarar, rei de Israel, e outra estava, tempo novo chegando, Jezabel caindo, o Senhor fazendo nova todas as coisas, e eu quero declarar aqui sobre essa igreja, tempo novo chegando, Jezabel caindo, o mover de Deus, a unção de Deus, o transformar de Deus nesta igreja, como o corpo de Cristo, mas individualmente sobre cada pessoa aqui, amor. Mas nós temos que aprender também as estratégias que Jeú usou. Amados, como é que Jeú fez? Ou melhor dizendo, qual foi a estratégia do inimigo? Para impedir, porque quando esse homem entendeu, ele se posiciona e fala, eu vou, Deus mandou destruir toda a família de Acabe, eu vou destruir toda a família de Acabe, Deus mandou eu ir destronar Jezabel, eu vou destronar Jezabel, e quando ele vai, o inimigo tenta o quê? Paralisá-lo. E aí é que muitas vezes nós ficamos paralisados, e nós não conseguimos caminhar. Meu Deus, que coisa. No texto, vamos lá, amados, no mesmo capítulo 9, versículo 16, diz assim, em seguida, Jeú subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando dos ferimentos, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Jorão era rei de Israel, filho de Acabe, viu, queridos? O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e bradou, vejo uma tropa. Jorão ordenou, toma um cavaleiro e envia-o para o encontro dela para inquirir, vens em paz? O cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem. Assim indaga o rei, vem em paz? Ao que Jeú respondeu, quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente. Então o sentinela relatou, eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando. Imediatamente, Jorão mandou outro cavaleiro. Quando chegou a tropa, exclamou, o rei pergunta, vens em paz? Respondeu Jeú, quem és tu para falar de paz? Passa agora mesmo para trás de mim. E o sentinela avisou, e eis que este homem chegou à tropa, mas não está voltando. E acrescentou, a maneira de conduzir o cavalo é de Jeú. O carro, melhor, a maneira de conduzir o carro é de Jeú, filho de Nízi, porque dirige furiosamente como um insensato. Então Jorão ordenou, preparai o meu carro de guerra. E imediatamente o carro foi aparelhado, e Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, partiram, cada qual com seu carro, ao encontro de Jeú, e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote de Jezreel. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou, vens em paz? E ele redarguiu, como podes falar em paz, enquanto perduram as idolatrias e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias, isso é traição, Acasias. Mas Jeú já tinha retesado seu arco e atingiu Jorão entre as espáduas, e a flecha atingiu o coração do rei e tombou dentro do seu carro. Amados, vamos entender um pouquinho as estratégias. Primeiro, ele enviou o quê? Ele enviou 2 mensageiros. O que esses mensageiros, que queriam dizer vem em paz, representam? Nós podemos dizer o que representam? Os mensageiros, esses sentinelas, eles representam situações para nos paralisar. Ele vai levantar situações, porque as situações são levantadas por
quando nós tomamos a decisão, eu vou fazer o que Deus está mandando, eu vou caminhar para fazer o que Deus está mandando. Então, Satanás começa a levantar situações para nos paralisar. É verdade. Quais situações que ele nos paralisa? Através dos nossos sentimentos. Sentimento de fracasso. Ai, não sou nada. Sentimento de, muitas vezes, de se achar o melhor. Muitas vezes sentimento de que, eu não posso fazer isso. Sentimento da pessoa dizer que não é digna. Amados, nós passamos por uma situação muito constrangedora. Nós fomos numa cidade orar e veio uma senhora. Nós estávamos numa casa e ela veio e ela falou assim para Neuza: Pastora Neuza, me perdoe. Nós falamos assim: não quero nada sem Jesus, me perdoe, mas eu preciso falar. Daí nós já imaginamos assim: meu Deus do céu, um abacaxi aconteceu, nós vamos ter que descascar. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas eu preciso falar para a senhora. Fala, meu irmão, o que é? Irmãos, ela se ajoelhou. Falei: nossa, acho que eu posso orar pela senhora? Isso! E sabe como ela começou a orar? Senhor, eu não sou digna de orar pela tua serva. Mas como nós não somos dignos de orar uns pelos outros? Por quê? Porque um tem título pastoral. O que é isso, amados? Isso chama-se orgulho enrustido mesmo, para mostrar que eu sou essa pelo humilde. Amados, o que é isso? A Bíblia fala a oração de um justo pode ir muito em seus defeitos. Não é a oração de um pastor, não é a oração de um bispo, não é a oração de um apóstolo, não é a oração de um levita, não é a oração de um justo. Quer dizer, a tua oração e a minha, porque somos justificados em Cristo. E a Bíblia não fala que eu não posso orar por aquele ou por esse, orar isso uns pelos outros. Amados, quantos sentimentos! Tem gente que começa uma coisa e nunca termina. Sentimento de insatisfação, a pessoa não consegue parar em naquele lugar, fica um ano na igreja, vai para outra, fica 2 anos, não consegue o quê? Estabelecer raízes, porque tem dentro dela um sentimento de rejeição. E o que acontece? Satanás sabe disso, e Jezabel, com seus tentáculos, poderia dizer assim, ela vai o quê? Cutucando, porque a pessoa toma, agora eu vou, mas tocou ali na feridinha, parou. Amados. Outra coisa que nós fazemos é, muitas vezes, ficamos cheios de tanto trabalho. Eu tenho que trabalhar, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que fazer, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E nós o que ficamos tão cansados, ou não temos tempo para vir louvar a Deus em comunhão com os irmãos, ou quando louvamos não estamos nem aqui, estamos deitados na cama. Né? Estamos sentados, mas com a nossa cabeça na cama. Ficamos o quê? Quase com o olho lá. Não conseguimos. Vai nos colocando o quê? Situações para não termos nosso tempo para com Deus, ou melhor dizendo, não temos tempo para continuar avançando, não temos tempo para continuarmos indo e dizendo: eis que o Senhor me deu a vitória, eis que o Senhor está na minha frente. O que ela faz? Ela vai colocando situações, o inimigo, para nos paralisar. Nos envolvemos em situações erradas. Nos envolvemos em situações que não era para nos envolvermos. Compramos brigas que não são para ser compradas. E o que acontece? O nosso foco. Nos decepcionamos porque não é para ser decepcionados. Amados, existe por aqui, ou no Rio, ou em São Paulo, ou na face da terra, alguém que não tem defeito? Por que é que nós nos decepcionamos quando nós descobrimos o defeito do irmão? Quando é um problema que nós temos que é contrário à palavra de Deus, extremamente, que nós temos que dizer: Senhor, por exemplo, eu chego aqui e começo a dar um monte de heresia da palavra. Vocês não devem de me ouvir, para misericórdia, vou orar por ela. Mas quantas vezes as pessoas simplesmente, porque ficam chateados com uma situação: ai, olha, disseram que falaram de mim, falaram de você, que falou, e daí a pessoa fica assim: ai não, aqui nesse meio não fico assim. É um pouquinho só. Nós entramos assim, as pessoas são o quê? As pessoas são falhas, nós somos falhos, você é falha, eu sou falha.
Mas muitas vezes nós colocamos o que em cima das pessoas? Uma perspectiva de que essa pessoa é diferente. Somos todos humanos, queridos. Temos tudo carne, temos tudo osso. Todos nós temos momentos de vigiarmos. Todos nós temos momentos de vigiarmos. Todos nós temos que estar olhando sempre para Deus. No momento que os discípulos pareciam estar tudo joinha, estavam redondinho, vem dois com a mamãe. Jesus, posso falar contigo? Pode. Você achar na tua glória, perto da crucificação, você não pode ter um filhos na tua direita e outro na tua esquerda? E deu um bababá entre eles. E daí Jesus falou assim: quem quer ser o maior, seja aquele que serva. Aquele que quer ser grande no meu reino, que seja o menor. Não menor, não, mas aquele primeiro a servir. E vem nos paralisando. Mas nós temos o quê? Que ser resistentes. Nós temos que caminhar segundo a palavra de Deus. Nós não podemos ficar o quê? Paralisados. Mas daí vem o quê? O próprio inimigo. E quando ele vem, este homem o ataca. Como que este homem o ataca, queridos? Através de um arco, de uma flecha. O que são os nossos arcos? O que são as nossas flechas? A palavra de Deus. Amados, nós temos que lutar contra a frieza. Nós temos que lutar isso nas nossas vidas. Frieza, desânimo, conformismo, incredulidade, sentimento de revolta, religiosidade. Como que esse homem lutou? Ele pegou o arco e a flecha quando estava fugindo e lançou. E esta flecha veio e acertou-lhe aonde? O coração. Sabe como que o pai dele morreu? Também, ele estava fugindo. E a Bíblia diz que uma pessoa que não se revela o nome dela, por acaso, jogou o seu arco e ela veio e pegou justamente em Acabe. Sabe o que significa? Nós temos que lançar a palavra de Deus. Quando nós muitas vezes estamos abatidos, nós começamos a declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós estamos numa certa situação e nós estamos dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que lançar a palavra contra o inimigo. E nós vamos lançando. E não é uma vez. Nós somos muito engraçadinhos. Nós tomamos posse da palavra a primeira vez. Aleluia, que bênção. Nós falamos uma vez, duas, três. Ai, já estou desanimada, não aguento mais. Amados, resistência. Eu lanço a palavra no reino espiritual. O marido não é convertido, eu declaro que é servo de Deus. Eu declaro que este homem vai servir a Deus. Eu declaro que ele vai estar na presença do Senhor comigo, louvando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Conheci uma mulher que o seu filho tinha uma vida de prostituição no meio da rua. Ele se vestia como uma mulher e saía, porque ele acreditava ser uma mulher. Mas ele ia para a prostituição. Sabe o que aquela mãe fazia? Senhor, eu quero te agradecer pelo varão que o Senhor me deu, porque eu quero declarar que ele vai pregar a tua palavra. E ela ficou anos dizendo isso, vendo aquele homem indo e voltando, trazendo pessoas dentro de casa, dizendo: olha aqui, essa pessoa agora vai estar vivendo comigo. Ah, filho, ok, sempre chamando e sempre profetizando. Ou seja, esse homem é um pastor que declara o amor e a palavra de Deus. Amados, o poder que nós declaramos sobre a palavra de Deus. Ele lutou, ele lançou, ele agiu, fazendo o quê? O que Deus mandou. Quando Jeú sai debaixo da palavra de Deus. Vá, destrua toda a casa de Acabe. E foi o que ele fez. Quando nós saímos, nós temos que saber que quem está conosco chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Então nós temos que resistir. O problema não está no ataque do inimigo, o problema está na nossa resistência. Tudo para nós é motivo de pararmos, tudo para nós é motivo de: não, vai desistir, hoje eu estou cansadinho, não é do jeito que eu queria. Nós não vemos mais ao jeito que Deus queria. E como que
Jezabel vai fazendo, ela vai nos fazendo parar, desanimados. E quando ele vai destruindo, ele chega, quando você lê todo o capítulo dele, você vai parar. No final, fala que ele destrói Jordão. E ele vai depois para o castelo. E sabe quem estava lá esperando? A própria Jezabel. Mas era tempo de mudança. Primeira coisa que acontece, quando esse homem louco, porque ele era conhecido como louco, pela maneira que ele dirigia o seu carro. Você é conhecido como louco? Dizer que você não bate bem? Glória a Deus, é você que ele escolheu. Amém? Amém. E quando esse homem vem, esse homem olha e diz que ela faz o quê? Ela se pinta, dizendo, aqui ninguém me pega. Ela vai, se veste toda, se prepara toda, porque com certeza ela queria dar qualquer tipo de ordem, e ela dá uma ordem dizendo assim, paz sobre mim, sobre o traidor do rei, para que aqueles que ouvissem pudessem matá-lo. Ninguém ouve o que ela fala, ninguém obedece. Mas quando esse homem olha para ela, Jeú fala assim, tem alguém comigo? Se tem alguém comigo, que joguem esta mulher lá de cima. E os eunucos, 2 eunucos estavam lá, pegam e jogam Jezabel. Por quê? Porque reconheceram nele a unção de Deus. Amados, esse homem não parou. Esse homem foi. Esse homem resistiu. Teve lutas contra ele, mas ele foi porque ele sabia que ele estava debaixo de uma palavra de Deus. E eu quero falar para você, o que Deus falou para mim, Damares, quando eu estudava essa palavra. Você se posiciona como esse homem? Você crê na minha palavra, filha? Ou você toda hora fica pedindo um sinalzinho? Eu já falei para você ir, já mandei você fazer, e por que você não vai? Eu já preparei o caminho. E ele mostra o caminho para por que você não se posiciona? Como eu estou mandando você se posicionar. E eu orei e falei assim, eu quero me posicionar com o Senhor. Eu não quero ser uma guerreira reconhecida numa igreja, isso é fácil. Mas eu quero ser reconhecida como tua serva, aonde eu estiver. Seja numa igreja, seja na minha casa, seja na casa dos meus parentes, mas eles têm que ver a unção que o Senhor derramou, porque quando eles olham para mim, a unção que o Senhor derramou, eles olham e reconhecem Jesus Cristo. E assim começa um novo tempo na vida de Israel, porque Deus usou um homem que decidiu obedecer a Deus, ignorar seus sentimentos, ignorar o que estava ao seu redor e olhar somente para aquilo que Deus tinha dito. Você está preparado para isso, querido? Você está preparado para caminhar e ignorar o grito da alma para ficar atento à voz de Deus? Eu gostaria que nesse momento orar para você, declarar a unção de Deus sobre a tua vida. Fique em pé, meu irmão, vamos orar. Eu sei que o horário já está indo, mas eu vou fazer. Se você quer, se tocou no seu coração, de que é tempo de Jezabel ser destronada da tua vida, os tentáculos dela serem retirados, porque ela complicou muitas vezes situações para te desanimar, mas hoje você fala, não, hoje eu me posiciono no sentido de eu caminho, segundo a palavra de Deus, e não quero mais parar. Eu gostaria que você viesse na frente em nome de Jesus.